No início de junho, a Ucrânia atingiu a Rússia com um devastador golpe duplo. Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, inicialmente um terço da frota de bombardeiros russos foi eliminada na Operação Teia de Aranha. A Rússia já estava cambaleando, então atingiu a ponte de Kerch com um drone submarino. 2 ataques em 3 dias, a Rússia estava exposta. Isso é um problema para Putin. Os sucessos da Ucrânia nesses ataques desencadearam um colapso interno no regime dele. Enquanto falamos, esse regime está se desmoronando, devorando-se enquanto Putin procura alguém para culpar. Explicaremos como em breve. Primeiro, um resumo rápido. Segundo o The Guardian, a Ucrânia iniciou em 1º de junho uma operação que levou 18 meses de preparação. A Operação Teia de Aranha viu caminhões cheios de drones sendo infiltrados na Rússia. Os caminhões foram armazenados em depósitos na Ucrânia, com os drones escondidos em contêineres de madeira com compartimentos secretos no teto. A Ucrânia enganou motoristas russos desavisados, instruindo-os a dirigir caminhões para locais estratégicos antes de um ataque planejado. Próximo a 4 bases aéreas espalhadas pela Rússia, os caminhões chegaram aos seus destinos. A Ucrânia acionou os compartimentos secretos no teto. Em minutos, dezenas de drones quadricópteros em primeira pessoa emergiram de seus contêineres, cada um portando explosivos para destruir os ativos aéreos russos. O dano causado abalou Putin e qualquer crença que ele possa ter tido no poder aéreo da Rússia. Após o ataque, o Serviço de Segurança da Ucrânia acreditava ter danificado 41 aviões russos, incluindo 2 aviões de vigilância A-50 e vários bombardeiros, Tupolev 160, Tupolev 22 e Tupolev 95. A Rússia perdeu 7 bilhões de dólares em equipamento militar, incluindo cerca de 1/3 de sua frota ativa de bombardeiros. O ataque foi devastador e a Ucrânia não deu tempo para Putin se recuperar e entender o que havia acontecido. Apenas 2 dias depois, a Ucrânia voltou suas atenções para a Ponte Kerch, também conhecida como Ponte da Crimeia, que conecta a Rússia continental à Península da Crimeia, anexada. Essa ponte se tornou uma artéria logística para a Rússia. As forças de Putin usam a ferrovia da ponte para transportar tropas, suprimentos e equipamentos para a Crimeia, muitos dos quais acabam no sul da Ucrânia. Às 4h44, o Serviço de Segurança da Ucrânia ordenou a explosão que abalou a Ponte Kerch, segundo relatórios. Descobrimos depois que a Ucrânia usou drones subaquáticos furtivos para minar os pilares da ponte antes de plantar explosivos. Semelhante à Operação Spiderweb, o planejamento da missão durou meses. Quando o Serviço de Segurança da Ucrânia estava pronto para agir, já havia plantado impressionantes 1.109 quilos de explosivos na ponte. Tudo debaixo do nariz da Rússia, tudo sem Putin saber de nada. A Ucrânia não destruiu a ponte de Kerch, mas forçou seu fechamento temporário e, principalmente, enviou um recado a Putin. A ponte de 3,7 bilhões está insegura. O símbolo da agressão russa contra a Ucrânia é tanto um alvo quanto as várias bases aéreas atingidas durante a Operação Teia de Aranha. Novamente, a Ucrânia realizou uma operação secreta desconhecida por Putin e seus aliados. Essas são as manchetes dos 2 ataques da Ucrânia. Mas o crucial é o que sucede em seguida. A realidade que Putin agora enfrenta é que esses 2 ataques secretos expuseram o exército russo, o Kremlin e as próprias pessoas com quem Putin se cerca como incompetentes. Pior ainda para o líder da Rússia, as façanhas da Ucrânia no início de junho desencadearam um colapso do qual o regime de Putin pode nunca se recuperar. Em junho, a 8 Times Radio publicou um vídeo no YouTube com seu apresentador do Frontline, Philip Ingram, um ex-oficial de inteligência militar britânico. Ingram é um dos principais analistas da guerra na Ucrânia da Time Radio. Ele e vários convidados entrevistados tinham muito a dizer sobre o que a Ucrânia, de fato, alcançou com seus 2 ataques no início de junho. Ingram aponta que já começamos a ver as consequências. A Operação Spiderweb tem constrangido muitos russos, afirma Ingram. Constrangedor. O chefe da Força Aérea Russa teve um acidente e cometeu suicídio. Não se sabe a quem Ingram se refere nessa fala. Há rumores de que o tenente-general Sergei Kobylas sofreu um infeliz acidente, embora isso atualmente se resuma a algumas postagens nas redes sociais.
Ainda assim, não seria surpresa se esse suposto suicídio ocorresse. A síndrome da morte súbita russa é um estranho fenômeno que atinge oficiais proeminentes pouco após irritarem Putin. Como o mensageiro diplomático notou em março de 2023, 9 altos funcionários do corpo diplomático russo experimentaram essa terrível doença. Entre 2016 e 2023, todos morreram misteriosamente, incluindo por doenças não reveladas, tiros e alegado suicídio ao saltar de janelas. O chefe da Força Aérea Russa pode ter sido a última vítima da Operação Teia de Aranha. Isso se encaixa no modus operandi de Putin. Ele pune com a morte aqueles que o decepcionam, indicando que mais mortes súbitas podem ocorrer após a Operação Teia de Aranha. Mas tudo isso é normal para Putin. Muito mais preocupante para o líder da Rússia, como apontam vários dos entrevistados de Ingram, é que a Operação Teia de Aranha, combinada aos ataques à ponte de Kerch, evidenciou a fragilidade das defesas internas russas. A Ucrânia sabe exatamente o que atingir e como, e Putin sabe disso. De acordo com Malcolm Nance, autor e analista de política externa, que falou com Ingram após a Operação Teia de Aranha. A Operação Teia de Aranha explora a fusão forçada de ucranianos e russos como uma sociedade durante a era soviética. Esses oficiais do Serviço de Segurança da Ucrânia sabem a localização dessas bases aéreas e provavelmente fizeram piqueniques em muitas delas, afirma Nance. A ironia aqui é que a retórica de Putin sobre por que ele começou a guerra na Ucrânia voltou para mordê-lo. O líder russo declara há tempos que russos e ucranianos são um único povo. Aos olhos dos ucranianos, eles não são. Contudo, a união forçada durante a era soviética deu à Ucrânia todo o conhecimento necessário sobre os principais alvos que pode atingir em solo russo. Putin sabe disso e não pode fazer nada a respeito. Parece que essa suposta unidade histórica também vem com seus problemas. E esses problemas, originados do conhecimento ucraniano sobre o funcionamento interno da Rússia, permitiram que a Operação Teia de Aranha acontecesse. Esta não foi uma pequena operação. Requeria muitos espiões na Rússia. Conforme Nantz indica, isso demandou uma grande quantidade de espiões na Rússia. A cadeia logística montada para montar, testar e desenvolver o sistema de armas está cheia de ases, diz Nantz. Ele afirma que a Operação Spiderweb demonstra que a Ucrânia tem mais recursos do que Putin gostaria de admitir. Se examinarmos em detalhes, entendo que os ucranianos, em outubro de 2024, eles montaram uma empresa de transporte na Rússia, comprando caminhões de carga. Explica Nance, ao detalhar como a Ucrânia executou a Operação Spiderweb. Eles então tinham esses prédios pré-fabricados, nos quais haviam colocado capacidades de comunicação nele e os drones no telhado dele. Nance destaca que a Ucrânia realizou a complexa Operação Spiderweb quase totalmente em território russo. Porque isso é outro sinal do iminente colapso do regime de Putin. Imagine a complexidade da operação. Dezenas de espiões ucranianos trabalharam na Rússia por mais de um ano, criando empresas e adquirindo os equipamentos necessários. Putin não viu nada disso. Suas forças de inteligência não sabiam que isso estava acontecendo. O que expõe uma incompetência desenfreada que vai até o topo do Kremlin. O pior para Putin é que a Ucrânia provavelmente tinha espiões operando na Rússia antes mesmo do planejamento da Operação Teia de Aranha começar. Antes de falarmos sobre 2024 e a criação da operação, eles já possuíam uma grande base de inteligência humana. Pessoas que viviam na Rússia, tinham empresas de caminhões, conheciam a máfia e sabiam como comprar itens inacessíveis e trocar caviar por munição, afirma Nats. Em suma, a Ucrânia sabe que a corrupção alimenta o sistema russo. Dentro da Rússia, deveria haver pessoas cientes de que algo estava errado, com supostos empresários comprando armas e equipamentos no mercado negro. Mas ninguém fez perguntas. Por que fariam? O dinheiro fluía conforme a rede de espionagem ucraniana se expandia, estabelecendo as bases para a futura Operação Teia de Aranha. Segundo Nance, as pessoas acreditam que espiões são agentes infiltrados, como oficiais russos disfarçados, mas não é necessário fazer isso. Os verdadeiros espiões são aqueles que montam empresas de transporte e precisam comprar comida diariamente para sobreviver. 10 ou 15 casas seguras mantêm armas, munições e kits de campo prontos. Estabelecem comunicações secretas de volta para seus quartéis generais superiores ou até mesmo
sabe, usando o sistema telefônico russo. A Rússia sempre se orgulhou de sua rede de espionagem. Em março, a British Broadcasting Corporation noticiou que 6 búlgaros foram condenados por gerir uma avançada rede de espionagem russa no Reino Unido, realizando diversas operações de espionagem durante vários anos. Porém, a Rússia, ao focar em seus próprios espiões, perdeu a visão do todo. A incapacidade de ver os espiões bem perto permitiu que a Operação Teia de Aranha ocorresse. Putin sabe de uma coisa importante. Pode haver muito mais espiões ucranianos operando bem debaixo do seu nariz, e ninguém em seu regime parece saber nada sobre eles. Vamos falar sobre o ataque à ponte de Kerch agora. Ingram também fala com alguém identificado como Operador Starsky, que é um veterano de guerra ucraniano que também opera seu próprio canal no YouTube. Starsky sugere que o ataque à ponte de Kerch colocou a ideia de perder a Crimeia na mente de Putin. Isso é algo que o líder da Rússia nunca quer contemplar. Se perderem a Crimeia, será um golpe devastador para a Rússia, não apenas politicamente, mas também psicologicamente e no moral do povo e dos cidadãos russos, explica Starsky. Ele tem razão, a Crimeia é importante para Putin porque ajuda a manter seu regime. Como a Sky News explicou em abril, a anexação da península da Crimeia provocou uma nova onda de patriotismo na Rússia. Com a Crimeia, é nossa se tornando um grito de união, que Putin usou para sua invasão total à Ucrânia em fevereiro. 2022. Putin mesmo chamou a Crimeia de um lugar sagrado. E ele processa ativamente pessoas que argumentam publicamente que a Crimeia pertence à Ucrânia sem a Crimeia. O apoio público de Putin começa a se desmoronar entre os russos. Com isso, Putin perde um de seus ativos militares mais vitais. Este lugar historicamente alocou muitos militares russos, explica Starsky. A inteligência deles. Existem muitas bases usadas para inteligência, coleta de dados, rádio, inteligência eletrônica e similares. Muitas instalações importantes e este lugar está sendo usado como um grande centro militar, diz Starsky sobre a Crimeia ao atacar com sucesso a ponte de Kerch. A Ucrânia mostrou a Putin que um dos pilares mais importantes de seu poder é vulnerável. Isso não necessariamente preparou o cenário para a recuperação da Crimeia pela Ucrânia, mas Putin sabe que esse é o objetivo final da Ucrânia. E assim como com a Operação Teia de Aranha. O fato de nem ele nem seu povo terem percebido que havia uma operação de meses acontecendo na ponte de Kerch mostra um nível de incompetência que Putin não quer que o russo médio veja. A ponte de Kerch é o projeto de poder de Putin. A destruição da ponte será novamente um golpe devastador para o próprio Putin, afirma Starsky. Putin fez desta ponte uma espécie de seu próprio projeto. Todos nós o vimos dirigindo por essa ponte quando ela acabou de abrir. Em suma, a ponte de Kerch simboliza tanto o poder de Putin quanto a ocupação russa da Crimeia. Como a British Broadcasting Corporation explicou em julho de 2023, logo depois, a Ucrânia mirou neste monumento ao suposto poder de Putin. Mas é improvável que este seja o último ataque. Enquanto servir para algum propósito militar para a Rússia, permanecerá na mira de Kiev. A Ucrânia confirmou essa declaração em 3 de junho. Questionado se o ataque à ponte de Kerch afetará negativamente o moral russo, Starsky ri e afirma: "Posso dizer com certeza que afetou, pois estou monitorando os canais russos no Telegram." Ele sabe que a Rússia, condenando o ataque à ponte de Kerch como terrorismo, junto com a Operação Teia de Aranha, é tipicamente o estilo russo. O desespero está começando a se infiltrar na retórica de Putin, que está chamando todos de terroristas. Ele busca bodes expiatórios para culpar pelos grandes sucessos da Ucrânia. Seu grande problema, como Jason J. Smart revela em sua análise sobre as consequências da Operação Spiderweb e do ataque à ponte Kerch, é que ele não encontrará alguém disposto a assumir a culpa pelas falhas que levaram aos ataques. Smart, que é um consultor de segurança nacional e política, explica que não está saindo muita coisa do Kremlin após os ataques da Ucrânia. A verdadeira história está se desenrolando dentro do Kremlin agora, disse ele durante um vídeo de 3 de junho que complementou os resultados da Ucrânia com a Operação Spiderweb. Dentro do Kremlin, há medo, silêncio e culpa.
trabalhando juntos com suspeita para sair do controle e criar uma caça às bruxas. Porque há uma grande questão pairando. Alguém de dentro permitiu que isso acontecesse? Putin jamais consideraria isso. O líder russo espera lealdade total de seu povo. Isso remonta a 2014. Segundo Andrei Malgin, do Moscow Times, o princípio central de Putin sempre foi trocar lealdade por corrupção. Malgin diz que Putin permite e incentiva seus oficiais a roubar, porque isso permite que ele garanta a lealdade deles a ele. A corrupção enriquece oficiais próximos a Putin, que sentem dever lealdade a ele enquanto ganham dinheiro. O possível fim desse sistema é mais um indício de que o regime de Putin está ruindo. De fato, a abordagem de corrupção por lealdade sempre teve uma base instável. Mesmo que ninguém de seu povo o traia, Putin procurará alguém para culpar. Ele encontrará um ou mais oficiais e os punirá com a morte. Isso demonstrará aos próximos de Putin que, independentemente da lealdade, eles continuarão sendo alvos. Segundo Smart, se a corrupção incentivada por Putin prejudicar a Rússia, o problema dele agora é que a Operação Spiderweb degradou o poder russo. Ao atingir essas bases, a Ucrânia degradou a capacidade da Rússia de projetar poder nuclear e convencional em 3 teatros globais, diz Smart. Pior ainda, não há nada que a Rússia possa fazer sobre essa degradação. O ponto crucial é que a Rússia não pode substituir esses bombardeiros devido à falta de capacidade de fabricação. Muitas dessas aeronaves foram construídas em fábricas soviéticas que não existem mais ou estão fora das fronteiras atuais da Rússia, diz Smart. Essa avaliação é corroborada por um relatório de junho do Moscow Times, que cita Justin Bronk, do Royal United Services Institute. Ele aponta que os planos da Rússia para construir uma nova série de bombardeiros não se concretizarão tão cedo. A Rússia terá dificuldades para entregar o programa PACDA em geral nos próximos 5 anos, muito menos acelerá-lo. Devido a déficits orçamentários e restrições de materiais e tecnologia na indústria devido às sanções. Putin não tem novos bombardeiros chegando, apenas perdeu 1/3 da frota atual. É uma degradação da projeção do poder militar de Putin, indicando que o regime construído em torno dele, que dependia desse poder, está desmoronando. As fissuras foram expostas pela Operação Teia de Aranha e pela Missão Ponte Kirsch. Isso revela uma falha em todo o sistema que está fragmentando o exército russo a um ponto possivelmente irreversível. Foi uma falha de segurança nacional na Rússia, envolvendo o exército e a inteligência, afirma Smart. E para entender as consequências, você precisa entender a guerra interna do Kremlin. Smart afirma que o Serviço Federal de Segurança, sucessor do KGB, e o Estado-Maior russo são responsáveis em conjunto pelo Comando Militar da Rússia. Essas duas instituições não se dão bem, nunca confiaram uma na outra, e é uma rivalidade que remonta ao período soviético. Hoje é muito mais perigoso, explica Smart. Desde que Putin chegou ao poder, diz ele, eles têm lutado por orçamentos, controle operacional e, finalmente, o favor de Putin. O Serviço Federal de Segurança vê o exército russo como inchado e corrupto, diz Smart. Já o exército considera o Serviço Federal de Segurança paranoico, sedento por poder e demasiadamente político. Putin criou ao seu redor 2 facções em guerra que são responsáveis por garantir que ele vença na Ucrânia, afirma Smart. Pense no que isso significa por um momento. O Serviço Federal de Segurança e o Estado-Maior russo querem se expor um ao outro. Cada um espera ganhar mais favor com Putin ao fazer isso. Isso cria um problema óbvio. Será que pessoas em qualquer uma das organizações poderiam ter tomado conhecimento das operações de junho na Ucrânia e simplesmente se omitiram? O Serviço Federal de Segurança fica mal quando espiões ucranianos têm sucesso em solo russo. Isso pode ter sido a motivação necessária para outras partes, como o Estado-Maior, manterem-se em silêncio. É uma possibilidade, mas nunca teremos certeza. De acordo com a SMART, a investigação de Putin sobre o que permitiu a Operação Spiderweb e o bombardeio da ponte de Kerch será brutal. Quanto mais alguém investigar, descobrirá corrupção significativa, brigadas falsas, combustível roubado e sistemas de radar que só existem no papel. Se o Serviço Federal de Segurança começar a investigar, explica Smart, a ilusão da força militar da Rússia desabará ao redor de Putin, à medida que seu regime começa a desmoronar.
Durante tudo isso, Putin está sozinho e isolado. Ele está rodeado por pessoas que mentem para ele, o temem e escondem a verdade dele, afirma Smart. E isso pode ser o ponto mais crucial que os ataques à Ucrânia expuseram. Putin está preso em uma armadilha criada por ele mesmo, liderando um regime que impede que as informações necessárias cheguem até ele. Desafiar o regime que ele criou, como combater a corrupção antes incentivada, só levará à rebelião interna. Se Putin não for cuidadoso, a Operação Teia de Aranha e o ataque à ponte de Kerch farão mais do que danificar valiosos ativos militares russos. Eles prepararão o palco para a sua deposição como líder da Rússia. Enquanto isso, a Força Aérea Russa está entrando em colapso. Veja nosso vídeo que mostra a alta taxa de acertos da Ucrânia, expondo ainda mais a incompetência militar russa atual. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre os últimos desenvolvimentos na guerra da Ucrânia.